vestem de louvor, pois aqui se manifesta a vontade do Senhor, que nos quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída e vamos propagar a copiosa redenção pelo mundo afora. Hoje nós estamos celebrando a festa dos Santos Anjos da Guarda. Todos nós temos o nosso anjo da guarda. Que o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, o misericordiosíssimo, envia para cada um de nós, para cada ser humano, o anjo da guarda. É o anjo, a proteção de Deus, que todos os seres humanos têm o anjo da guarda, o anjo de Deus, que está guardando de todos os perigos. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que o recebe. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho segundo Mateus, nessa festa dos Santos Anjos da Guarda, o nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta sobre a humildade, que a pedagogia fundamental do Evangelho de hoje é a humildade. Sejamos todos humildes. Será que nós estamos sendo humildes? Que todos os entes humanos sejam humildes. E por que Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio e disse: para tornar como uma criancinha daquela? Porque uma criança tem o coração puro, tem só amor, e assim todos os entes humanos têm que viver em unidade, em fraternidade e a humildade. Que todos sejam humildes,
como comenta São Bento em uma pequena regra, São Bento escreve um capítulo inteiro sobre a humildade. São Bento explica sobre a humildade de quem vive nos mosteiros. Mas na realidade em que transparece em nosso cotidiano é para que todos os entes humanos sejam humildes, seja como uma criancinha. Que todos tenham a humildade que nós, para evangelizar, seja onde nós estivermos, temos que ser humildes. Seja nas missões, nos trabalhos pastorais, nos trabalhos acadêmicos, em nossos trabalhos de nosso dia a dia, em nossas fraternidades, em nossa convivência social, temos que ser humildes, viver a humildade com o próximo. Será que nós estamos vivendo a humildade com o próximo? Que os discípulos perguntaram ao Senhor: quem é o maior no reino dos céus? E essa pergunta, em nossa realidade, em nossa sociedade, vemos tantos perguntando. Estão perguntando no mundo físico quem é o maior. Mas todos são iguais. Que todos sejam humildes, tenham todos os graus da humildade. E Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: para se tornar como uma criança daquela e entrar no reino dos céus, que não for como uma criança daquela, não entrará no reino dos céus. Na realidade em que transparece em nosso cotidiano, a pedagogia fundamental é a humildade, é ser humilde como uma criança. Que todos sejam humildes, que quem for humilde é o maior no reino dos céus. Esse maior é estar no reino dos céus. Quem for humilde como uma criança entrará no reino dos céus. Que todos recebam com amor, com caridade, que recebendo uma criança está recebendo a Cristo Senhor. Que Jesus chamou a criança, colocou-a no meio e falou para ser como uma criança daquela. E depois disse: quem recebeu um menino como este é a mim que está recebendo. Jesus nos orienta para que todos nós sejamos humildes e tenhamos amor e caridade. Que os anjos contemplam a face do Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, o misericordiosíssimo. E Jesus fala dos anjos, está falando de todos os entes humanos, para que todos sejam humildes e tenham amor e caridade, que todos estejam junto de Cristo, que todos vivam em unidade, em fraternidade, e sejam humildes, semeiam justiça, paz e amor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos sejam humildes, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó Rainha de Misericórdia, faça a alma de todos os entes humanos bela aos olhos de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado,
mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, a sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O nome do Senhor seja bendito, agora e para sempre. Pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Docíssima esperança, meu belo amor, Maria, tu és minha alegria, a minha paz és tu. Quando teu nome eu chamo, em ti, Maria, eu penso, então um cláudio imenso me rouba o coração. Então um cláudio imenso me rouba o coração. Se algum mau pensamento vem perturbar a mente, se esvai apenas sente teu nome ressoar. Nos mares deste mundo, tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti. Meu coração é presa de teu amor clemente, a Deus farás presente do que já não é meu. A Deus farás presente do que já não